no Hospital Sofia Feldman. É um prazer estar aqui hoje, participar desse evento. Apesar de eu ter a formação de contador, estou há 37 anos na área da saúde, lá no Hospital Sofia Feldman, e quando eu entrei lá, a gente nem via falar em engenharia clínica. E isso foi surgindo, e hoje eu vejo como é importante a engenharia clínica dentro da instituição, né? Isso para a questão da qualidade do atendimento do paciente, ter um equipamento apto, né, para poder estar atendendo. Então, eu sei como que isso é lá na ponta. Vi a programação de vocês aqui hoje, eu acho que é um evento muito interessante para a área de engenharia clínica. Se eu pudesse ficar o dia todo, eu ficaria, mas infelizmente não vou poder, mas fiquei muito satisfeito com esse convite aqui. E para a gente iniciar, eu queria fazer algumas provocações aqui, mas primeiro eu queria que a Patrícia, a Audileia e a Verônica se apresentassem. Bom dia a todos. Eu sou bióloga de formação e trabalho com a formação, né, em alguns cursos de ciências básicas da saúde, na medicina, em outros cursos, mas eu tenho o privilégio de ser professora de anatomia e fisiologia da pós-graduação da Arquimedes, que é um curso que planeja, inclui com muito cuidado a parte biológica na formação do engenheiro clínico, né, que, claro, na minha opinião, é fundamental numa visão abrangente, holística do serviço. Mas, enfim, fiz pós-graduação, em engenharia clínica para eu ter uma ideia mais real da demanda que eu teria em sala de aula. Apesar de eu não ter CREA, né, eu não posso atuar. Então, eu fiz essa especialização e atuo mesmo, né? Sou professora, inclusive, dedicação exclusiva. Eu só dou aula na Arquimedes por ser dedicação exclusiva. E dou aula em outras pós e na graduação, mas da medicina, de outros cursos da saúde, né? Então, é isso. Bom dia a todos. Eu sou Audileia. Atualmente sou especialista em política e gestão de saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Estado. A paixão pela engenharia clínica, ela nasceu muito por uma necessidade. Na época da pandemia, eu era servidora no Hospital Eduardo de Menezes. E tinha-se uma expectativa de que o hospital ele conseguisse suprir toda a necessidade que o Estado tinha da atuação, do atendimento da população da pandemia, do Covid-19. E o fato é que a gente tinha lá uma estrutura de 80 leitos, né, 10 leitos de UTI, e durante a pandemia a gente ainda foi pego com uma reforma no setor de imagem. E, para quem não sabe, o setor de imagem, inicialmente, ele era utilizado para diagnosticar os quadros de Covid-19. Então, a gente pegava o paciente, colocava na ambulância, levava em outro hospital para fazer o exame e diagnosticar se estava ou não com Covid. E isso, assim, era uma dor no coração de toda a gestão do hospital. E os engenheiros clínicos que atuavam no apoio à obra que estava sendo realizada, eles foram todos para casa, né, ficaram de teletrabalho. Eu já fazia engenharia clínica, porque eu atuava na manutenção de equipamentos, e eu tive que tocar, junto às equipes, a reforma desse SADIT, para a gente conseguir diagnosticar melhor esse paciente no tempo hábil. E, para além dessa estruturação, a gente ainda teve que transformar. Além dos 80 leitos que existiam no hospital, salas de descanso de médico, salas de ensino de NEP, todos eles em UTI.
No auge da pandemia, nós conseguimos transformar 112 leitos em leitos de UTI dentro de um hospital SUS. E foi uma operação de guerra. Então, fiz uma especialização exatamente em equipamentos de imagem, né, no SADIT, na época da pandemia, porque era uma necessidade. Diante disso, fui trabalhar na Secretaria de Saúde, exatamente com a aquisição de equipamentos médicos hospitalares. Minha formação inicial era contabilidade, depois me formei em administração, fiz a pós-graduação em engenharia clínica, hoje faço gestão pública. E tudo isso é uma trajetória muito importante para que eu coloque dentro dos hospitais do Estado, das entidades de saúde, tanto filantrópicas quanto os próprios hospitais estaduais, equipamentos que garantam qualidade para a população que é atendida pelo SUS em Minas Gerais. Obrigado. Verônica? Bom dia, meu nome é Verônica, eu sou engenheira biomédica de formação. Hoje eu atuo como gerente de operação do Hospital Vila da Serra. Eu saí um pouquinho da engenharia clínica nesses últimos 6 meses, mas eu me sinto ainda muito presente nesse ramo. Queria agradecer ao João pela oportunidade de estar aqui. Eu me recordo que 1 ano atrás eu estava desse lado, bem barriguda, e me questionando, né, por que não tinha mulheres nesse palco. Então, me sinto muito feliz de estar aqui hoje, representando a engenharia clínica tão presente com essas mulheres e com o Ramon aqui também. Então, vamos aqui, né, iniciar, né, Engenharia Clínica 360. Eu fiquei pensando assim na fala de cada um de vocês aí, e a gente sabe quanto a engenharia clínica pode trazer de benefício para o paciente que está lá na ponta, que é o principal, mas também para a própria instituição, quando você faz um processo dentro da engenharia clínica. Hoje você vai comprar um equipamento, e quantas vezes vai comprar um equipamento quando ele chega lá na ponta, ele não serve porque a equipe, o médico, não está dentro do perfil do equipamento que ele precisa. Então, vou fazer uma provocação aqui. Quando falamos de engenharia clínica, quem deveria puxar a conversa? O gestor administrativo, o engenheiro, o médico, os profissionais de saúde, ou o paciente, né? Onde essa jornada começa de verdade. Nesse sentido, vou fazer uma pergunta para a Audileia aqui. O peso da compra pública e dos projetos estratégicos. Audileia, você vive no setor público, né, com compras públicas e grandes obras. Onde nasce o problema? A especificação mal feita, no projeto arquitetônico sem integração, ou falta de governança entre engenharia clínica e o administrativo? Gente, essa pergunta o Ramon já começou respondendo, né, gente? Quem é que tem que fazer a especificação do equipamento? E aí, o que eu trago aqui é que a especificação do equipamento, ela não pode estar focada em uma única pessoa, em um único profissional. A especificação do equipamento, ela tem que compreender tanto o profissional assistente que vai utilizar o equipamento, o profissional administrativo que vai fazer a aquisição, quanto a própria engenharia, não só a engenharia clínica, mas a engenharia elétrica, a engenharia civil, o projetista do empreendimento que vai ser instalado, né? Então, o engenheiro clínico, ele entra nesse projeto para fazer a interlocução entre todos os stakeholders desse processo, para que ele tome a decisão mais acertada. Então, a decisão deve ser, sim, do engenheiro clínico, mas não por achismo, não por ele entender que aquele equipamento é economicamente viável e existe uma vantajosidade na aquisição daquele equipamento. Mas ele precisa entender que o equipamento, por mais que ele tenha um custo mais alto, ele vai trazer um benefício para a utilização da equipe assistencial, para a gerência do empreendimento e também, principalmente, o benefício
na saúde, na recuperação da saúde daquele paciente que vai ser beneficiado com a utilização do equipamento, né? Eu tenho trabalhado já há 4 anos, né, na coordenação de hospitais regionais, na aquisição de equipamentos. Então, estamos ali trabalhando com 5 hospitais que vão ser inaugurados, começa agora, dezembro de 2025, até dezembro de 2026, né? E a gente vê a atuação da engenharia clínica, e é onde eu falo que a engenharia clínica ela tem que trabalhar 360 graus, sim, porque ela tem que estar presente desde a obra até o gerenciamento, que vai acontecer depois que esses empreendimentos estiverem funcionando. O engenheiro clínico, ele tem que estar ali acompanhando a infraestrutura que vai receber o equipamento que foi especificado. Ele tem que sentar com a equipe assistencial e identificar qual tipo de equipamento que ele vai fazer a especificação. Na compra pública, tudo o que a gente compra, ele tem que ter um cadastro lá no portal de compras. E muitas vezes a gente fica preso nesse cadastro. E com a coordenação dos hospitais regionais, a gente identificou que aquele cadastro que está lá, ele é muito desatualizado. E a gente conseguiu cadastrar novos códigos, conversando com a engenharia, com os fornecedores, com os projetistas e com as equipes assistenciais que vão utilizar esses equipamentos. Se eu preciso, por exemplo, descrever um ventilador que vai atender o meu paciente neonato, o meu paciente adulto, eu não posso simplesmente utilizar um código de aquisição de um ventilador comum. Eu preciso trazer as características daquele equipamento. E se eu não tenho cadastrado no portal, cadastro outro. E tudo isso só pode ser feito porque a gente entende a engenharia trabalhando 360 graus. Nesse projeto dos hospitais regionais, um grande trunfo da nossa equipe foi conseguir instalar em um dos hospitais regionais que vai ser entregues no ano que vem, um parque tecnológico do setor de diagnóstico por imagem, 90% de um único fornecedor. E esse fornecedor é um fornecedor bem conhecido, bastante respeitado no ramo, né? E isso traz a interoperabilidade que beneficia tanto a equipe gestora quanto a equipe assistencial. E nesse parque tecnológico, o equipamento de ressonância, que a gente julga ser um dos equipamentos mais importantes que existe dentro do SADIT, né? Tanto que nem a FEMIG, que é o órgão que opera hoje a saúde no Estado, em nenhuma das suas unidades ela tem uma ressonância. Mas no hospital regional, a gente vai ter uma ressonância magnética com um pacote de inteligência artificial que dentro do Estado de Minas Gerais só existe em instituição privada. E nesse hospital, a gente vai conseguir atender o nosso paciente SUS com esse tipo de equipamento e toda a linha de apoio na rede. Então, é possível, sim, realizar isso na compra pública, tanto quanto na compra privada. Obrigado, Odilei. Vou fazer a pergunta agora para... em cima da fala dela, né, que a gente chega à conclusão que muitas vezes você vai comprar o equipamento e aí chega na administração, né, esse equipamento é muito caro. E às vezes você faz as cotações, os 3 orçamentos, né, e tem às vezes um intermediário, até um mais barato. Mas o que eu penso, assim, aí eu estou falando enquanto gestor, não é a questão de pegar o equipamento mais barato, é comprar o equipamento que realmente vai atender aquele paciente que está lá na ponta e os profissionais que precisam de um ótimo equipamento para ele poder definir um diagnóstico ou tratar daquele paciente. Eu queria agora, com a Verônica, que seria a visão da operação hospitalar. Verônica, no dia a dia do hospital, onde o ciclo 360 mais falha? Eu fiquei pensando sobre... Eu fiquei pensando sobre falha, né? E eu acho que a maior falha dentro do setor da engenharia clínica ou da operação de um hospital é a falha de comunicação entre as equipes e entre as áreas, né?
Falando um pouquinho de engenharia clínica, quando a gente pensa num processo de 360, a gente pensa desde o processo de aquisição, instalação e um pós-venda. Deixa eu só completar aqui. Na verdade, eu fiz a pergunta a você, mas eu queria saber se é na instalação, no treinamento, na manutenção dos contratos ou na falta de alinhamento entre as áreas. Então, falando um pouquinho sobre o processo de instalação, eu acho que a engenharia clínica ela tem que andar casadinha com a parte de infraestrutura, para que a gente consiga mapear os principais, fazer uma gestão de risco mesmo, antes de iniciar o processo de instalação. Com relação a treinamento, hoje se fala muito em treinamentos, em plataformas de treinamento, mas será que nós estamos avaliando a efetividade desses treinamentos na ponta? A rotatividade de equipe, quando a gente pega a parte assistencial, a gente tem uma rotatividade de assistência que gira muito fácil, né? Então, o nosso cronograma está efetivo, né? A gente trabalha muito com as LNT. O mapeamento desses treinamentos tem uma cronologia adequada de acordo com a rotatividade da minha assistência? Hoje se fala muito em falha de equipamento, mas quando a gente chega na ponta, muitas vezes é erro operacional do próprio operador. Com relação às manutenções, eu sou muito a favor de seguir o que o fabricante recomenda. Sou bem criteriosa com relação a isso, mas eu acho que depois de um tempo, quando a gente tem um parque tecnológico que a gente conhece, será que só o que o fabricante recomenda é o ideal? Ou será que a gente tem que avaliar o tempo de falha desse equipamento para a gente mapear e reduzir um pouco as paradas desses equipamentos? Acho que o outro é contrato. Hoje a parte de contrato fica muito com o setor administrativo, né? Vai lá, gerencia o contrato, o setor financeiro preza pelo menor custo e nos entrega aquele contrato. Mas será que o SLA foi dimensionado de acordo com a minha realidade? Eu tenho uma CME que funciona 24 horas por dia, mas meu contrato não contempla noturno nem finais de semana. Então, qual que é o impacto que eu tenho com a parada desse equipamento durante os meus finais de semana? Será que o custo que eu tenho de contingência é mais viável do que eu ter um contrato 24 horas? Então, acho que vai bem em conta com o que você falou, né? Setores que não estão muito na linha de frente, suprimento, financeiro, eles vão muito pelo custo, né? Esse equipamento é mais barato, eu vou adquirir ele. Mas será que o corpo clínico atende a demanda dele? Será que atende a demanda do paciente? Então, eu acho que a gente estava até falando mais cedo sobre essa comunicação. O engenheiro ele precisa saber se comunicar com o médico e comunicar com a assistência. E a assistência, ela derruba o engenheiro clínico no hospital se você não tiver um bom relacionamento. E o corpo clínico também, você tem que saber gerir essa comunicação com esse corpo clínico e com a assistência. E eu acredito que a falha principal hoje, né, nessa roda completa, é essa falha de comunicação mesmo, né? O suprimento não comunica com a engenharia clínica, o financeiro não comunica com a engenharia clínica, alguns setores chega o equipamento da engenharia clínica, tem que se virar para instalar. Então, acho que falta essa comunicação entre as áreas para que o ciclo funcione corretamente e que pare de avaliar só o custo de aquisição, né? E o pós-venda, né? Hoje o pós-venda é muito mais caro do que a minha aquisição do meu equipamento. Será que isso é feito hoje um custo de propriedade para a gente validar, né, a aquisição desse equipamento? Então, acho que gira em torno disso, né? Essa comunicação entre as partes que, com o alinhamento, se resolve a maior parte dos nossos problemas. E o engenheiro clínico, ele não está ali para atrapalhar ninguém. Pelo contrário, ele está ali para dar conhecimento que ele tem, né? E passar e ver o que é bom e o que é ruim. E o que é viável do ponto de vista técnico. Não adianta, às vezes, você trazer um equipamento lá importado, que às vezes você vai ter um problema de manutenção. Então, ele que está ali, ele sabe do conhecimento dele, e isso ele tem, só que ele tem fazer um alinhamento de comunicação que não é fácil dentro desse ambiente. Agora eu queria, Patrícia, queria ver com você o seguinte, na comunicação técnica clínica, que aí eu vou colocar a Patrícia e a Verônica. Patrícia, eu queria que você me falasse da dificuldade do engenheiro entender o médico ou os profissionais que fazem essa solicitação do equipamento, né? Eu queria que você me colocasse para a gente aqui. Essa pergunta é muito importante, Ramon, pelo seguinte, o engenheiro clínico, ele é o elo entre todos os setores do hospital. Ele é
a interface, ele é o maestro. Na minha opinião, né, eu sou apaixonada por essa profissão, eu só não fiz engenharia biomédica porque eu não lido bem com números, porque senão eu ia ser engenheira clínica. Mas o engenheiro clínico é o elo, ele é que é dessa orquestra que precisa andar alinhada. Essa orquestra que precisa funcionar de uma maneira alinhada. Então, o que, que acontece? Se o engenheiro é a conexão, o intérprete, o comunicador entre administrativo, a gestão do hospital, o corpo clínico, ele, até no paciente, lá na ponta, ele precisa de pensar. A questão da infraestrutura, ele é que precisa interligar todas essas áreas. Se a gente pensa que no hospital a peça-chave que existe é o paciente e que ele está no contexto, obrigada, no contexto de saúde e doença, se o engenheiro clínico não entender, se ele não conhecer tudo da parte biológica, da doença, da saúde, né? Da preservação dessa saúde, do retorno à condição de saúde, ou seja, o tratamento da doença, se ele não conhecer todo esse universo, ele vai ser falho nessa comunicação e nessa conexão. Então, na minha opinião, quanto mais o engenheiro clínico investir em conhecer o que está acontecendo com o paciente, mais ele vai ter falta de problema nessa linguagem, ele vai melhorar essa comunicação e mais ele vai ter credibilidade, ele vai conseguir transitar por todos os setores do hospital, por todas essas áreas que a gente citou aqui, sem problemas. Então, ele vai ter como tomar a decisão certa, desde a aquisição, desde o planejamento da aquisição, até a instalação desse equipamento, o treinamento, né, a comunicação com o corpo clínico, que eu acho que é um dos pontos que mais falha dentro do hospital. O engenheiro clínico, muitas vezes, não entende a demanda do médico. E o médico não consegue se comunicar, passar para a engenharia clínica o que ele precisa de verdade. Ele sabe ali a linguagem médica e o engenheiro clínico só sabe, muitas vezes ele domina a linguagem técnica em torno do equipamento. Então fica um abismo entre os dois setores que para o funcionamento do hospital é um abismo que precisa ser ligado por uma ponte. Essa ponte é o engenheiro clínico, mas ele só vai ser uma ponte efetiva se ele souber a parte biológica do serviço dele. Obrigado, Patrícia. Agora eu vou provocar a Verônica. Isso atrapalha diretamente a sua operação? Você falando sobre a parte biológica, eu me recordo quando eu fazia faculdade, primeiro semestre, anatomia. Falei, meu Deus, para que eu vou fazer isso, né? A gente faz lá a disciplina, né? Eu falei, nunca mais vou usar, né? Igual o cálculo, a gente pensa que nunca mais vai utilizar. Mas quando a gente vem para um diálogo com o corpo clínico, é muito difícil, porque eles têm termos técnicos muito específicos, né? Mas eu acho que quando você traz o corpo clínico para perto, né? E você também trazer sua parte técnica, se entra num consenso de fala. Então, essa interação, e questionar também, não entendi esse termo, consegue me apoiar? Mas eu brinco que a gente vira médico, porque a gente entra para dentro do centro cirúrgico e acompanha a cirurgia, entende, isso aqui é isso aqui. Então, a gente começa a interagir mais com o corpo clínico e entender muita parte técnica da parte deles. Óbvio que a gente não tem a especialidade deles, mas a gente consegue interagir melhor na visão deles. Claro que cada profissional se especializa numa área e tem uma facilidade de comunicação melhor, né? É muito difícil, eu acho que ainda é mais difícil conversar com um fisioterapeuta, que parâmetros de ventilação pulmonar é muito específico. Às vezes é até mais difícil do que conversar com o corpo clínico. Então, acho que essa interação é importante e esse entendimento de também querer aprofundar e estudar, né?
entender o que o médico está falando, entender a necessidade do que ele quer, para a gente poder e questionar, né? Acho que não é vergonha falar, não entendi, me explica de novo, consegue me apoiar? O que você quer a fundo, né? Então, essa semana eu até ouvi uma fala importante que a gente sempre fala, que a CME é o coração do hospital, né? E um médico falou, eu não concordo, eu acho que a engenharia é o coração do hospital, porque sem engenharia a CME não funciona. Então, acho que a gente precisa trazer e conquistar o corpo clínico para o nosso lado para a gente conseguir trabalhar bem dentro da instituição. Verônica, dentro dessa pergunta ainda, o que você acha, qual é o maior ruído dessa relação? Lidar com o corpo clínico não é fácil, né? Acho que eles nunca têm tempo, são muito nervosos, como a gente sabe, as coisas é muito para ontem. Então, eu acho que é isso, eu tento sempre trazer de forma amigável o corpo clínico para o meu lado. Hoje eu estou com um cargo um pouco diferente, eu tenho contato 24 horas com o corpo clínico, né? Então, entender a fundo. A gente fez uma virada de laboratório na última semana e entender os termos de exames e a especificidade do que ele queria na entrega daquele resultado e daquele equipamento foi algo muito difícil que eu precisei estudar a parte biológica. Eu precisei retroceder um pouquinho para me poder conseguir comunicar com o oncologista, que é uma área totalmente específica. Então, acho que às vezes é reconhecer que a gente não consegue, né? Que eu preciso estudar, eu preciso retornar um pouquinho para me voltar a essa comunicação. Ou sentar todo mundo numa mesa redonda e abrir uma discussão e chegar no melhor acordo. Obrigada, Verônica. Deixa eu voltar para a Patrícia. E você, onde você acha que é o maior ruído nessa relação, Patrícia? Eu acho que o problema maior realmente é em torno dessa comunicação que Verônica abordou, porque cada um tem seus termos próprios e dentro dos termos próprios um universo peculiar. Então, o que é 5% de margem de erro na calibração de um monitor multiparamétrico, para o engenheiro é uma coisa, para o médico é outra. Então, a gente precisa de entender que um paciente que está com risco de ter uma bradicardia rápida e que vai ser fatal para ele, se eu tiver somente 5% de margem de erro no sensor, no monitoramento, eu posso estar trazendo risco de morte para aquele paciente. Então, na hora que o médico fala, eu preciso que aumente a sensibilidade, aumente a margem de captação dos batimentos de frequência cardíaca. Ele precisa estar, o engenheiro clínico precisa estar ciente do que significa essa frase, né? Ok, a gente pode conversar, a gente pode perguntar, mas muito da decisão do engenheiro clínico acontece previamente à conversa que ele vai ter com o médico. Como que ele vai fazer, então? Ele precisa de saber que não pode ser 55 batimentos por minuto. Ele tem que ter uma sensibilidade um pouquinho mais alta, porque se começar a cair, a intervenção tem que ser rápida. Ou não pode ultrapassar de 125 batimentos por minuto. Eu tenho que ter uma intervenção rápida. Uma taquicardia poderia ser fatal em alguns quadros clínicos. Então, essa conversa só é alinhada se o engenheiro clínico tiver domínio, não dos termos em si, porque a gente pode acessar um dicionário, vamos fazer um curso rápido de termos médicos, né? Mas eu falo muito de implicações, de desdobramentos. O que significa monitorar batimento cardíaco? O que significa uma bomba de infusão infundindo tantos miligramas por minuto? Isso tem implicações fisiológicas e que muitas vezes a gente não domina, porque a gente é tecnicista. Existe uma tendência atual da gente fazer as coisas sem conhecimento aprofundado.
né? O mundo inteiro está assim, não só em termos na engenharia clínica. E então eu acho muito essa questão da comunicação, ela é embasada por conhecimento aprofundado, não conhecimento superficial. Mas um outro ponto que causa muito ruído é o foco. O foco dessas duas áreas é muito diferente. O foco do médico é, claro, o que está acontecendo com o paciente, mudanças muito imediatas no quadro clínico, e do engenheiro clínico, muitas vezes, a ordem de serviço, aspectos mais técnicos em torno do equipamento. Então, assim, gente, não tem jeito. O médico não vai entender o engenheirês. Nós é que temos que entender o cliniquês. Não tem jeito. A gente não vai pegar, como Verônica disse, eles correm muito, eles são imediatistas, eles são ansiosos por natureza. A gente é que tem que prontamente já prever a demanda que ele vai ter. Isso é um bom engenheiro clínico. E é isso, gente, que vai fazer a engenharia se consolidar aqui no nosso país. Nós já avançamos muito, muito. Eu estou no ensino da engenharia clínica há 13 anos. A gente avançou muito, mas a gente ainda está aquém de um ponto ideal, sabe? O coração do hospital, da gente chegar e alguém falar no seu olho, você é o coração do hospital. É isso que a gente precisa trabalhar para poder chegar, né? Obrigado, Patrícia. Você falou muito bem, a Verônica. E aí a gente vê, né, que vocês, enquanto engenheiro clínico, a engenharia clínica, é de estar próximo desse profissional médico e de tentar aproximar. Eu acho que nessa aproximação e ele sentir segurança é que vai fazer os dois avançarem, né? Porque, na verdade, a responsabilidade dos dois é muito grande. Dele, de ter um equipamento que não pode falhar, e da engenharia, que tem que garantir o funcionamento desse equipamento. E eu acho que é aí que nasce essa questão da confiança e o trabalho em equipe, né, dele poder respeitar esse profissional. Então, gostei muito da sua fala. Agora eu vou voltar aqui para a Odileia, que seria a compra pública vezes a realidade operacional. Odileia, o setor público luta, né, para comprar, para a gente comprar, fazer a compra, né, dentro dos processos lá, né? E eu sei que não é fácil para você que está na ponta lá. E aí eu queria pensar com você assim, como que o edital de compra que realmente acontece dentro do hospital. O que você entende, o que poderia ser feito para poder melhorar nesse sentido, para quando chegar lá, nesse edital, as reprovações, né, que às vezes acontecem, o que você poderia agregar para a gente nesse sentido? Olha, eu acho uma pergunta muito pertinente, né? Porque quando a gente fala no contexto de aquisição pública, a gente é regido por lei. Então, eu não posso fazer nada que me fuja à legalidade do que está previsto. Então, existem leis igual a Lei 14.133, ela é do ano de 2021, mas, atualmente, ela é a lei que rege a aquisição pública no país. E aí, os estados, eles publicam resoluções, decretos para normatizar essa lei dentro do nosso estado e dentro da nossa atuação enquanto compradores públicos. E a Lei 14.133, ela veio trazendo algumas ferramentas para a gente conseguir fazer boas aquisições, principalmente na aquisição de equipamentos médicos hospitalares, que eu atuo diariamente e conheço o que tem sido feito desde o ano de 2021. Eu me lembro que o primeiro edital da FEMIG, que solicitou que a gente fizesse, por exemplo, um estudo técnico preliminar, onde eu tenho que determinar o motivo da aquisição, a vantajosidade dessa aquisição, se eu tenho competência, se eu tenho necessidade realmente de instalar e adquirir aquele equipamento, né? Eu trabalhei nesse edital quando ainda estava na FEMIG. E, assim, ele virou um mito. E até hoje, todo comprador do Estado, não só dos órgãos de saúde ou da Secretaria de Saúde, eles têm receio quanto ao estudo técnico preliminar,
quanto ao termo de referência, e são exatamente essas duas ferramentas que vão fazer com que a gente traga qualidade e garantia de que a gente está comprando o equipamento que o profissional assistente necessita, que cabe na vantajosidade econômica e que ele vai atingir, alcançar a vantajosidade técnica necessária para aquela unidade. Né? Então, além do ETP, o TR, a gente ainda tem mais uma ferramenta que a 14133 trouxe, que é a consulta pública. Hoje, o comprador público ele pode sentar, né, com os fornecedores, ele faz um chamamento público, ele senta com eles e vamos discutir aqui, olha, eu preciso de um monitor multiparamétrico que vai atender o CTI. O que existe no mercado? E aí os fornecedores vão me apresentar o que existe no mercado. E como eu disse antes, eu preciso que esse equipamento tenha um código cadastrado no Estado. Eu vou fazer a comparação entre os códigos que eu tenho cadastrados e o que o mercado me falou que existe atualmente. Se eu não tenho nenhum código que atenda aquela especificação que foi definida, eu vou criar um novo código. Então, existe hoje essa facilidade. O engenheiro clínico, atuando ali no seu 360 graus hoje, o Estado está trazendo, o Estado de Minas Gerais está trazendo uma possibilidade de atuação do engenheiro clínico que antes ela não existia. Antes a gente trabalhava com edital, fazia a licitação e, via de regra, era sempre o menor preço. E a gente sabe que o menor preço nem sempre é a qualidade que a gente precisa. E hoje já tem implantado, né, a CEPLAG junto à FEMIG, já está implantado, já está em funcionamento, o sistema que faz a aquisição via consulta pública e credenciamento. Os equipamentos médicos hospitalares ainda não estão sendo adquiridos nessa plataforma, mas eles vão passar a ser. Né? O que acontece nessa plataforma? O fornecedor recebe o chamamento, ele cadastra a sua empresa, cadastra o seu produto e os técnicos, no caso, a engenharia clínica, ela vai fazer o certificado, ela vai fazer a validação e fornecer o certificado do fornecedor e do equipamento que ele apresentou. E aí, esse cadastro, ele fica permanentemente funcionando e ativo no portal de compras. E quando os órgãos públicos, independente do órgão, que seja a Secretaria de Estado de Saúde, que seja a FEMIG, que seja um hospital filantrópico ou uma prefeitura municipal, eles podem simplesmente acessar aquele portal e fazer a aquisição do equipamento que está ali cadastrado pelo fornecedor, sem ter que passar pelo processo de licitação. Então, se eu tenho uma entidade filantrópica hoje e ela quer adquirir um ventilador respiratório, esse ventilador respiratório da marca X está disponível para aquisição naquele portal, ele pode simplesmente fazer a adesão e adquirir aquele equipamento. Isso, gente, é um ganho de tempo assim, de 1 ano para 60 dias, 90 dias. Né? Então, é um ganho tanto para a assistência, né, quanto para os próprios fornecedores. Porque quem trabalha com compra pública sabe que não é fácil. Né? O engenheiro clínico ele vem atuando tanto no credenciamento, né, dos fornecedores neste portal, e aí ele vai atuando junto à assistência, junto aos hospitais, e eu digo que o engenheiro clínico ele trabalha como um guardião do processo da aquisição, desde a obra, né, até o descarte do equipamento. Antigamente, vou falar antigamente, porque eu já estou trabalhando no futuro, tá, gente? Existia-se uma linha métrica que falava assim, olha, a responsabilidade do equipamento, quando diz respeito ao fornecedor, é até o recebimento definitivo da nota fiscal. E dali para frente, a responsabilidade era do hospital. Hoje a gente não trabalha mais assim. Hoje a gente tem uma plataforma que traz uma temporalidade para essa necessidade. E nessa temporalidade, a gente entende que após o recebimento definitivo, estão sendo contratados, já na compra pública, assim como é realizado no privado, o treinamento, a garantia estendida, o tempo de fornecimento de peças para manutenção daquele equipamento.
né? Nesse empreendimento que eu falei a respeito da ressonância magnética, a gente está fazendo uma aquisição com garantia estendida e fornecimento de peças. Isso, antes, na administração pública, era impensável, porque a política do menor preço não me deixava incluir uma garantia estendida, um fornecimento de peças, né? E a engenharia clínica, ela trabalha ali, junto ao fornecedor e junto ao hospital. Nós, enquanto Secretaria de Saúde, que somos os gestores deste contrato, nós temos que acompanhar esse equipamento que está sendo adquirido até o final da vida útil do equipamento. Isso por força de lei. A gente tem que acompanhar, inclusive, o laudo de obsolescência desse equipamento. Então, se hoje eu estou colocando um equipamento lá no hospital regional de uma cidade do interior qualquer, e esse equipamento tem um tempo de vida útil de 10 anos, e esse equipamento vai ser doado para a entidade filantrópica, ainda sendo doado, é necessário que se faça a gestão e a fiscalização da utilização desse equipamento. Então, o engenheiro clínico, ele está no papel do gestor, ele está no papel do comprador, ele está no papel do fiscal do contrato. Né? É ele que vai me dizer, daqui 1 ano, daqui 6 meses, de acordo com a complexidade do equipamento, se o equipamento ele está sendo utilizado aonde deveria estar sendo utilizado, se ele está sendo utilizado por quem deveria estar sendo utilizado, ou seja, paciente SUS, porque nós trabalhamos com a realidade SUS. Né? E se esse equipamento está recebendo, por exemplo, a manutenção adequada que o fabricante indicou quando ele forneceu o equipamento. E a engenharia clínica, ela vai atuar junto ao fornecedor, garantindo que ele vai entregar o que ele se propôs, e a engenharia clínica vai atuar junto ao hospital, garantindo que o usuário daquele equipamento, o profissional usuário daquele equipamento, não vai depredar o equipamento. Né? Porque existem responsabilidades, e cada um tem a sua responsabilidade. Se o fornecedor tem a responsabilidade de me entregar o equipamento, fornecer uma garantia de acordo com o que foi contratado, o hospital tem a responsabilidade de não permitir que o seu funcionário deprede o equipamento ou fornecer treinamento para que o profissional saiba utilizar todas as tecnologias que estão naquele equipamento. Não adianta a gente adquirir um equipamento com a tecnologia de ponta se a equipe assistencial não sabe utilizar aquela tecnologia. Então, a engenharia clínica, ela está ali o tempo todo trabalhando. E para vocês terem um gargalo da falta de engenheiro clínico que atinge o mercado hoje, na nossa equipe, eu não atuo como engenheira clínica, eu uso o meu conhecimento de engenheiro. Temos 1 minuto e meio. Só para te... Já estou finalizando. Tá bom. Então, eu atuo na gestão, fazendo ali a conciliação, né, a interface entre todos os stakeholders do processo. E para fiscalização de todos os contratos, de todos os equipamentos que vão ser utilizados nos 5 hospitais regionais do estado de Minas Gerais, nós temos um único engenheiro clínico que é fiscal. E ele fica totalmente sobrecarregado, porque ele tem que acompanhar todo o processo de instalação, ele tem que acompanhar o descritivo técnico e ele tem que acompanhar a fiscalização do recebimento, a utilização do equipamento. Obrigado, Odileia. Eu agradeço a Patrícia, a Odileia, a Verônica. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje e eu acho que também uma riqueza do que vocês passaram para nós. E aí eu deixo, porque realmente a questão do engenheiro clínico, quando vem a demanda, às vezes quem está demandando não sabe nem especificar. E se não tiver uma especificação, você não vai conseguir entregar aquilo que ele está querendo. Por isso,